eu vi que ali realmente eu ia crescer. Sou muito grato ao JCI por ter proporcionado essas experiências, né? Quando eu entrei na JCI, eu era uma pessoa. Eu saí de lá outra. E hoje, na verdade, a gente desfruta disso tudo na pessoa de vocês, do que vocês estão fazendo hoje. E a gente, quando está presente, a gente vive uma continuação de uma história que alguém começou e escreveu lá atrás. Eu vim para Cascavel em 72 e vim para trabalhar como representante de laboratório, viajante de laboratório. E o meu gerente viu que eu era muito entrosado, eu morava numa república com mais 5 amigos. E a gente estava sempre junto. Ele falou: Adilson, por que você não cria uma Câmara Júnior aqui? Eu não sabia o que era. Qual não foi a felicidade que eu já vinha de um certo conhecimento, já tinha participado da Associação Cristã de Moços, que no Rio Grande do Sul constituiu Câmara Júnior, e a Câmara Júnior no Rio Grande do Sul era muito forte. E daí ficamos sabendo que iria ter um encontro em Foz do Iguaçu, que viria lá o presidente nacional, Iaçu e Mai, na época. Nosso saudoso Aribeal, baita cara, que aliás foi na empresa dele, na frente da empresa dele, que discutimos inicialmente a ideia, o Aldilson, o professor Pedro Pérez de Lima, que morava num apartamento acima da loja do Aribeal, Ademir Rodrigues, não esquecer César Giglioli, que esteve nessa primeira reunião, nesse primeiro encontro. Então eu fui nomeado cônsul da JCI para criar uma JCI em Cascavel. E daí, em 8 de novembro de 75, nós criamos a Câmara Júnior de Cascavel. Um momento extremamente gratificante. Foi quando nós criamos efetivamente, aliás, fundamos efetivamente a Câmara Júnior em Cascavel para efeitos de sociedade. Nós lotamos o clube comercial. Nós não esperávamos esse grande momento, até porque quem acredita no que essa rapaziada está inventando? A JCI é aquela escola que põe o homem em pé, sabe? Ele cria o homem cheio de conceitos e valores fundamentais para a sociedade, que ama a sua família, que ama o próximo, que ama a pátria. E esse que vai construir um Brasil melhor, uma Cascavel melhor, uma sociedade melhor. Conheci o amor da minha vida também na organização, tô casada com ele, então não só a parte de desenvolvimento pessoal e profissional, mas também a de relacionamentos é muito importante. E eu falo que esse companheirismo é algo tão forte que se você conhecer um membro júnior aqui em Cascavel e você precisar ir para, sei lá, Porto Alegre, para Bahia, aonde tiver uma organização da JCI, você sabe que você será recebido como alguém como se já fizesse parte da sua vida, da sua casa. E aí a gente critica muito, né? Ah, não, porque o governo, porque não sei o quê. Aí o que eu como cidadão, como indivíduo, o que eu estou fazendo para melhorar o mundo, né? Toda essa trajetória, a chave virou ali naquele concurso de oratória. E a JCI, através daquele concurso, me mostrou que eu podia, sim, expressar a minha fala, né, de alguma forma. Até me emociono porque participar daquele concurso foi um marco na minha vida, né? Então ali eu descobri que eu podia me expressar sim e que a minha expressão não ofenderia ninguém. E logo em 77, eu acho, nós começamos o concurso de oratória. Esse concurso de oratória deu vida nova para a JCI Cascavel, para a Câmara Júnior de Cascavel. Era chamado de Cajuvel, Câmara Júnior de Cascavel. Nós tínhamos um concurso que realmente fazia a diferença na comunidade cascavelense. Que aconteceu até hoje. Você vai encontrar muitas senhoras e muitos senhores por aí que de vez em quando se lembram das vezes em que foram discursar num concurso de oratória pela primeira vez em Cascavel, organizado por quem? Pela Câmara Júnior. Mas ali na década de 80, 86, 87, por aí, não lembro exatamente o ano, eu tive a oportunidade de participar do concurso de oratória de alunos secundaristas promovido pela JCI. Tive aquele gostinho de, puxa, não ganhei. Então isso se criou
né, uma tradição na cidade de todo ano ter o concurso Alfa de Oratória, e havia uma movimentação muito grande nos colégios. Nós tínhamos dificuldade para arrumar local para se fazer o concurso de tanta gente que ia. Para vocês terem uma ideia, no 10º concurso Alfa de Oratória, que eu fui o coordenador, o auditório da Unioeste ficou pequeno. E eu participei de todos eles. Foram 28 anos ininterrupto de concurso de oratória. Se chamava Concurso Alfa de Oratória, promoção Câmara Júnior e Colégio Alfa. O momento alto do ano foi a participação no concurso de oratória das Américas em Guayaquil, no Equador. Um ano antes eu fui campeão nacional de oratória e aí tive essa oportunidade em 2004 de participar da Conferência das Américas em Guayaquil, representando o Brasil no concurso de oratória, tendo ficado lá como vice-campeão. Então foi uma experiência absolutamente marcante, né? Não é o presidente, é o time que você tem. Então nós tínhamos, no momento, um time muito alinhado, muito comprometido. Carlos Dal Bosco, que foi secretário-geral do JCI Brasil, e que na época a Secretaria Nacional, a sede do JCI Brasil ficou em Cascavel. Quanto mais divulgado o Credo Júnior, mais teremos pessoas trabalhando pela livre iniciativa e entra de acordo com os princípios bíblicos. Tu ganharás o pão com o suor do teu próprio rosto. Porque a Carta de Princípios ela não é algo assim que é uma religião, não é política, bem pelo contrário. São palavras que dão força para que a nossa sociedade possa crescer. A nossa Carta de Princípios, ela sempre me norteia. Servir a humanidade é a melhor obra de uma vida. Os governos devem ser de leis mais que de homens. A Convenção Nacional da JCI em Cascavel, a 46ª do ano 2000, ela começou lá em 96, 97 já. Um evento inédito até hoje e que reuniu cerca de 1000 companheiros, assim, 1000 juniores. Coisas maravilhosas aconteceram, a gente não esquece nunca, se aprende muito. Eu lembro que eu trabalhava de dia, eu tinha uma criança pequena e eu fazia o financeiro à noite. Não tinha WhatsApp, não tinha mensagem, mandava comprovante por fax. E a gente fez um trabalho de bastidores muito forte, até porque também nós tínhamos umas representações muito interessantes, como o Jefferson Machado. E a partir daquele momento, a gente começou a articular parcerias, patrocínios. Em 99, nós tivemos que arrumar gente. E nós conseguimos, porque a nossa empolgação era tão grande para a convenção que as pessoas vieram até nós para saber, meu Deus, mas o que é isso? Uma convenção nacional de uma instituição em Cascavel. Nós conseguimos na Convenção Nacional espaço da Prefeitura, auditório, espaço da ASIC, né? A Unipar, que na época cedeu espaços, foi fundamental, e o Clube Comercial. Meses e meses ali de trabalho duro ali, porque não foi fácil, não é fácil fazer esse tipo de evento, mas foi bem bacana. Inclusive entrei já com esse impacto, né, de você já participar do evento, saber como organizar o evento. A gente não sabia de nada. Porque sozinho você não faz nada. Você tem que ter gente, tem que ter pessoas e o mais difícil é você conseguir inspirar as pessoas a falar, gente, vamos tocar esses projetos. O maior desafio da época é o mesmo de hoje, é você conquistar jovens para a JCI. Nós fizemos uns 10 cursos de oratória aqui na sociedade e tinha um propósito maior, que era o nosso membro aqui de Cascavel, o Jefferson Machado, ele estava vice-presidente mundial. Inclusive, naquele ano ele foi membro ativo da JCI em uma reunião da ONU. Qual era a função? Desprender nesses jovens, ou desprender esses jovens daquele marasmo, daquela continuidade, da briga, da inexistência. Nós começamos a fazer o baile do vinho no antigo CTG, se não estou equivocado, o nome é CTG Galdério do Oeste. Na época a gente fazia sempre os bailes do vinho, era no Cowboy Saloon, né?
Então era muito grandes os eventos, nós também tínhamos muita participação dos empresários de Cascavel. E o nosso maior vendedor de patrocínios era o Sérgio Ebert. Assim, o Sérgio Ebert, por muitos anos, ele foi o pilar da execução do Baile do Vinho, assim, do ponto de vista de viabilização financeira, de patrocínios e tal. Ele sempre foi um pilar fundamental que segurou o Baile do Vinho vivo, né, como o principal projeto de arrecadação de recursos do capítulo por vários anos. E a gente enchia cowboy, a gente enchia esses clube comercial, e dava muito dinheiro. Então, assim, mas era um evento de grande responsabilidade que envolvia todo mundo, e por isso que nós precisávamos de uma equipe grande, de uma equipe boa, e era uma equipe muito boa. Nós fazíamos o trabalho de segurança, o trabalho do caixa, o trabalho da produção de alimentos ali, pastéis e outros produtos que se vendia no dia, a distribuição do vinho, venda de outros tipos de bebida para quem desejava. Então era uma movimentação e uma participação de todos os membros da Câmara Júnior. Houve uma ocasião que nós tínhamos um baile do vinho para acontecer no domingo e na quinta-feira que antecedia, nós não tínhamos os canecos para distribuir para o pessoal. O que aconteceu? O companheiro Dilvo Grolli e eu pegamos uma caminhonete, eu não lembro se era do Dilvo, de um parente dele ou de um amigo dele, e fomos daqui à noite, eu e o Dilvo, passamos a noite inteira na estrada, chegamos em Curitiba, pegamos os canecos e voltamos no dia seguinte. E o Baile do Vinho era um ponto alto no inverno de Cascavel, e eu fui contatado pelo Carlos Dal Bosco, que atuava na JCI, e que me chamou para pedir para colocar umas notas sobre o Baile do Vinho, e nessa conversa ele me convidou. Uma cidade que eu não conhecia as pessoas, não tinha familiares, não tinha amigos aqui ainda, então a JCI foi um caminho para mim ter uma participação social mais efetiva dentro da cidade, e também, e especialmente, para desenvolvimento pessoal. Porque os problemas aparecem e você tem que tomar, às vezes, uma atitude imediata. Essa atitude imediata, ela me despertou dentro da Câmara Júnior também, porque você precisava, diante de uma situação, tomar... Os próprios debates nos levavam a isso. Você não tinha muito tempo para pensar o que você vai fazer, você tinha que fazer. Porque ali a gente brigava, discutia, saía dali e estava todo mundo bem. Eu era oposição ao Adilson nos debates. Creio que as duas inteligências se aproximaram e vimos ali, eu menos vi ali, a possibilidade, cara, vamos nos tornar exemplos para os que precisam saber como agir. É importante também ter uma pessoa do contraditório, que ela te faz pensar em estratégias para conseguir aprovar teus projetos. É um desafio isso daí. Porque a Câmara Júnior, em tese, a JCI, ela não tem o poder de fazer nada, mas ela tem o poder de propor muita coisa. Iluminação do Trevo Carelli, hoje Trevo Carelli. Essa é inesquecível, foi o primeiro projeto elaborado dentro do ambiente da Câmara Júnior, discutido em nossas reuniões, e que levamos ao prefeito à época, o Jacis Canagata, que acabou colocando um poste de iluminação no trevo. Mas não foi um projeto, a ideia é essa. Foi feito um levantamento topográfico. Foi feita uma série de justificativas com depoimentos de alunos, de professores, de empresários que cruzavam ali, e levado ao prefeito, então, um projeto constituído. Começou a haver o evento do surgimento nacional de um mosquito chamado Aedes aegypti, muito pouco falado e pouco conhecido e pouco estudado. E nós tínhamos uma vigilância sanitária extremamente incipiente e precária na região de Cascavel. E aí nós, dentro da Câmara Júnior, desenvolvemos uma proposição, uma moção minha, secundada por vários companheiros, tal, que ela se tornou um movimento nacional a respeito do mosquito da dengue. Uma das primeiras entidades que se preocupou com isso foi a JCI. Nós tivemos uma campanha de combate ao mosquito da dengue, inclusive, se não me falha a memória, foi o companheiro Amadeu Silvério,
que estava à frente disso, que despertou a preocupação até das autoridades na época a respeito disso. Tivemos parceria com o Codesc, a gente fez um trabalho fantástico, foi o Máscara pela Vida. A gente coordenou, a JCI coordenou 50 entidades, que conseguimos entregar mais de 20 mil máscaras e ao mesmo tempo captar informações de como a população estava enxergando aquele momento. O pouco que eu fizer pela comunidade pode ser muito para alguma pessoa. E de cada membro, um pouquinho de cada servir, de cada ação de cada membro, isso juntando, ele forma uma grande ação. Nós, membros, pessoalmente, tá? Construímos a sede, fizemos um buraco para a infraestrutura, para a estrutura baldrame, nós trabalhamos, levantamos tijolo. Inclusive a construção da sede foi um desafio, onde todo mundo pôs a mão na massa, literalmente colocamos a mão na massa, porque nós assentamos tijolo lá para levantar aquela sede. O Enio Motter, que foi presidente na época, que foi o grande condutor, o pai dele era pedreiro, o pai dele ia lá comandar a construção da obra. Aí quando eles começaram a chamar a gente para trabalhar, puxar carrinho de terra, para fazer o aterro lá daquelas escadarias lá, de campo, ali da sede ali, aí eu falei, bom, então agora não vou só carregar carrinho, vou começar a participar. Daí que eu comecei a participar. E foi de iniciativa de José Luiz Lemanzuc e outros colegas que faziam parte da Câmara Júnior, que eram da Avopar, que desenvolveram um projeto dentro da Câmara Júnior. E esse terreno foi conseguido graças ao ex-presidente José Luiz Lemanzuc. Ele era o presidente e ele tinha uma certa ligação, era prefeito o senhor Jacis Canagata. E fomos, a equipe toda, conversar com o prefeito e tal. E daí passou na Câmara de Vereadores e foi feita a doação do terreno para a JCI. O companheiro Eurides Marcon apresentou a moção, né, para sugerir a troca de espaço, de virar um triângulo para um quadrado ou retângulo. E isso gerou acaloradas discussões, mas no bom sentido. Tudo com o objetivo do melhor caminho para a JCI. Eurides era nosso mestre de obra e a gente conseguiu concluir tranquilo, porque nós tínhamos nós tínhamos o baile do vinho, que era onde a gente arrecadava e os nossos costelões, né? Feijoada, a gente não tinha medo de enfrentar. Então a gente concluiu a parte toda que tinha que fazer, e bruto, claro, né? Mas pelo menos nós tínhamos um salão onde a gente podia fazer nossas festivas e não precisava correr medo de um problema de chuva, né? Então, para mim, foi muito gratificante. Foi a última reforma que foi conduzida ali, até porque eu tive esses dias lá e vi que a parede está laranja lá ainda e tal. Foi justamente a reforma que foi feita no ano de 2004, né? Então, foi desafiador, não tenha dúvida disso, mas a gente conseguiu dar uma boa melhorada na sede, principalmente melhorar bastante o nosso espaço de reuniões, né? Então o problema é o seguinte, a gente tinha muitas dívidas na sede e existia um problema de manutenção da sede, né? Então tem que pagar água, luz, instalar fiação, portão, tava tudo caindo aos pedaços. Então a gente fez um contrato de parceria que nada mais foi que uma terceirização da administração do espaço físico. O espaço continuava a ser de propriedade da JCI, nós tínhamos direitos em cima do espaço, utilização, etc. Mas a gente não teria nenhum tipo de custo em utilizar o espaço. Então a gente não tinha custo com água, com luz, com manutenção. Teve situações até, né, que a gente teve o problema lá da sede, o caseiro, né, onde a gente enfrentou esse problema e eu estava lá no momento, inclusive respondendo, né, pelo processo. Inclusive o meu nome até foi citado no processo lá como presidente, até respondendo, né, a ação trabalhista lá do caseiro, que ficou anos e anos lá, que era, né, cuidando da sede e tal. Mas ali que com a ajuda do senador, né, o senador Dilvo e o Adilson, a gente conseguiu resolver, que se não fosse eles ali, realmente a sede estaria em perigo, né, hoje. O episódio da sede, quando o Dilvo e eu intervimos para resolver aquele caso, lá atrás ainda, e depois daquilo, teve um tempo aí
trevas na Câmara Júnior. E a gente não teve força para isso, na verdade. Foi um stand-by mesmo, assim, que a gente vinha de um pique, sabe assim, quando joga balde de água fria. Foi mais ou menos isso. Mas houve um declínio das atividades da JCI em função da falta de membros. Os verdadeiros líderes, né? Verdadeiros líderes, eles são líderes quando a situação não está propícia, né? Então, naquele momento a instituição estava bem capenga, digamos assim, a JCI estava bem meio desistindo, né? Primeiro que a situação, quando eu assumi a presidência, ela era uma situação meio de vida ou morte. E ali deu início à retomada do funcionamento da JCI. Qual era o primeiro passo? Uma entidade precisa de membros, precisa de gente, senão não há sentido. A primeira coisa a ser feita foi um seminário. Foi o Emporium Weekend, que é esse companheirismo na prática que a gente viu acontecendo aqui, que foi tão importante também na fase de reconstrução. E aí todo mundo se capacitava nos cursos oficiais da JCI, e aí isso mobilizava a região toda, né? Então mobilizava Marechal, mobilizava Toledo, mobilizava Assis, mobilizava Londrina, e aí os encontros eram aqui em Cascavel. Porque quem está numa JCI, ele já é um líder, isso é fato. E você liderar pessoas com alto grau de conhecimento e poder de opinião, né? Independente até da sua formação. E a JCI Cascavel, ela sempre se posicionou como um ator de relacionamento entre as entidades. Ser fortes, ser resilientes e nunca desistir. Se você convidou 5, perdeu os 5, não te esqueça que Cascavel tem 360 mil pessoas e mais de 30% precisa de uma organização que lhe dê rumos para a vida.